Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no Irmãos de Célia Lúcios, da Escola Jesus Cristo, para a reflexão desta tarde. É de Emmanuel, a página de hoje, do livro Taça de Luz, o texto, a mensagem possuir. Bem-aventurados os brandos de espírito, porque possuirão a terra. Mas esta afirmação do Senhor, com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. Anotamos a presença de gozadores inveterados que, em se guindando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Contemplamos usurários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõe eternos depositários, arrojando-se em desvario as linhas abismais da loucura. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à cordura, à humildade, para que aprendamos a possuir em nome do Pai excelso, a quem pertencem toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Procuremos, desse modo, o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na terra sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade, da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, à maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, queremos te louvar, Senhor, nas alturas dos sublimes firmamentos, por essa hora, por essa paz, por mais esse encontro, mas sobretudo, Jesus, louvar pelo seu grande amor por todos nós e por sua compaixão, por sua paciência com todos nós, humanos, que custamos tanto a entender o teu Evangelho, que precisamos tanto ainda dessas páginas que nos acordem para os nossos reais compromissos conosco, com o outro, com o mundo, contigo, Senhor, e com Deus Pai. Seja entre nós nessa hora, Jesus, e inspira-nos na tarefa dessa tarde. Que assim seja. Essa página, possuir, como é difícil aqui na Terra a posse. A posse é tão efêmera,
ela troca tanto, tudo troca de mão. A nossa inteligência fica conosco, mas há vidas em que nascemos com maior vigor dessas lembranças, há outras em que é menor. Nós não somos realmente detentores de nada que não seja o nosso caráter novo, a nossa nova ética, o nosso conhecimento, a verdade sublime de Jesus que pudermos já exemplificar na terra. Isso ninguém nos tira. Mas ele começa aqui comentando o bem-aventurados os brandos de espírito, ou os mansos, porque possuirão a terra. A Terra é um planeta que, para sobrevivermos, somos sujeitos a seleções. Fomos selecionados para a vida. De onde viemos, muitas espécies se foram. Não existem mais na Terra. A nossa espécie continua porque nós somos os filhos de Deus, as criaturas que têm o compromisso com esse planeta de fazer a reforma necessária. Sempre houve seleção dos mais fortes e os mais fracos sempre ficaram destruídos no abandono, no esquecimento e na morte. Isso é a seleção da Terra passa por aí. Mas nós agora estamos na hora de um outro tipo de seleção. Não é mais a do mais forte sobre os mais fracos. Não é mais a seleção dos maiores sobre os menores. A seleção agora é uma seleção espiritual. É o joio e é o trigo. O joio foi plantado pelos inimigos de um ceareiro à beira, junto ao trigo de excelente semente que ele comprou. E aí a sabedoria do ceareiro disse que devia deixar crescer os dois juntos. Então, todos nós estamos na hora dessa separação. Tem que deixar crescer para não acontecer que, arrancando o joio, arranque também o pezinho de trigo que ainda é novo. E depois que eles crescem, até uma certa altura, o joio cresce até uns 80 centímetros, depois para de crescer. Aí é fácil saber o que é joio e o que é trigo. A seleção se faz aí. Essa seleção porque nós passamos agora, é uma seleção espiritual. E a condição primeira, a condição sine qua non para permanecermos na Terra, para a nossa seleção para a permanência na Terra, é justamente a mansidão, que estamos saindo de um estágio evolutivo que não contemplávamos esses caracteres mais nobres em nossos espíritos, e por qualquer coisa matávamos, guerreávamos, uma fase tribal. E agora nós estamos na seleção dos mansos. Vamos passar para um planeta, não é que todo mundo vá se amar. Não, ainda não é o amor como deve ser implantado futuramente, mas nós não mais disputaríamos coisas, posses materiais. Então, essa bem-aventurança, Mateus 5,5, ela repete um salmo, como todo o Evangelho de Jesus repete muitos salmos. Então, há um Salmo 10, 11, que diz assim: ainda um pouco o ímpio não existirá.
olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra. Isso está nos Salmos de Davi, Salmo 10, 11. Então, já havia esse conceito de que a terra seria um dia dos mansos. Nessa hora em que nós vivemos e em que, isolados, mesmo nos lares, estamos a nos digladiar, é uma hora de pensarmos nesse salmo e nesse versículo do Evangelho de Mateus, que Jesus dita no Sermão do Monte. Vemos conquistadores assim. Com essa afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Mas para nós tem sido muito difícil a gente saber, a gente se observar, a gente se olhar para saber se a gente possui ou é possuído. Não é? Às vezes o nosso apego, o nosso egoísmo é tanto, o nosso egocentrismo, estamos sempre com o foco centrado no nosso próprio eu. Então achamos sempre que merecemos mais consideração, merecemos mais atenção, merecemos tudo que a vida pode nos dar de bom. É até muito comum a gente ouvir isso, as pessoas falando, eu mereço. Quer dizer, é um achismo total, porque acha que ela merece. Então, possuir e ser possuído é a primeira grande reflexão dessa tarde. Nós possuímos ou somos possuídos por aquilo? Se, ao perdermos alguma coisa, nos desesperarmos, lamentarmos muitos dias que perdemos uma pulseira de ouro, nós não possuímos, nós estamos sendo possuídos. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob domínio da perturbação e da morte. Esses domínios são geralmente relâmpagos. Vemos o tempo de domínio de Napoleão e de tantos outros grandes dominadores da terra que em algum momento vê o domínio de Hitler, que tinha também o sonho de dominar a terra inteira, até o poderio romano, que era imenso. Acabou, tudo é relâmpago aqui na terra. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. Esses caluniadores, interessante, de tanto caluniarem, de tanto inventar defeito para as outras pessoas, eles acabam assumindo, sem que o percebam, o seu psiquismo vai anotando, e eles terminam com aqueles mesmos defeitos que só via nas outras pessoas. Porque já é assim, quase sempre nós só falamos mal, só nos incomoda no outro aquilo que nós trazemos dentro de nós. E quando começamos a falar muito do defeito dos outros, nosso psiquismo vai assimilando aqueles defeitos, a força da palavra é grande. Por isso que o povo diz assim, língua fala, língua paga. E é verdade, Esse hábito arraigado de falar das pessoas, de julgar, dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma insensatez. No dicionário, nós encontramos insensatez relacionado a leviano, desajuizado, irresponsável, inconsequente. É inconsequência
em relação a nós mesmos, porque falamos do outro e o que falamos vai acontecer conosco. Esse julgamento evoca a lei de causa e efeito, porque no universo tudo é harmonia, tudo é ordem, tudo é beleza, e pela ordem do universo, a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Então, como diz Humberto Roden, ninguém pode perturbar o equilíbrio do universo sem que a ação do perturbador provoque infalivelmente a reação do perturbado. Então, quando falamos mal de alguém, nós estamos perturbando a harmonia do universo. É por isso que Jesus sabiamente nos fez uma pergunta que até hoje não respondemos. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos teus olhos? Então, muitas vezes, a gente vê o fragmento pequenino no olho do outro, capaz de causar uma irritação. Quem traz um argueiro no olho é o primeiro a sofrer suas consequências, a sentir o incômodo de forma desconfortável, e isso faz sofrer muito. Então, como diz Emmanuel, muitas vezes o homem que traz um argueiro pequenino num dos seus olhos traz igualmente os pés sangrando. Depois de uma grande jornada seguindo a virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. E por ser assim, maltratado e ferido, esse homem traz em si mesmo o veneno que as pessoas jogam sobre ele. E toda vez que falamos mal de alguém, nós o acumulamos de energias negativas e vamos querer trabalhar para a queda do outro. Por quê? Um motivo para a gente fazer isso. Nós somos insensatos, somos irresponsáveis. O que move as nossas palavras é a nossa insensatez. A trave a que Jesus se refere nos papiros mais antigos refere-se às traves onde uma casa era erguida, era uma madeira imensa onde se erguia uma casa. E quase sempre nós trazemos isso, uma trave do tamanho da nossa casa nos nossos olhos, e não enxergamos, porque nossa visão é muito egocêntrica. Anotemos a presença dos gozadores inveterados que, enguindando-se ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Quando termina a fase de muita saúde, de muita vontade de sair, de agitar, quando a doença bate, quando o corpo sofre essas consequências da irresponsabilidade do ser humano com ele, quase sempre a pessoa começa a se isolar e cai em depressão, porque não conhece outra forma de alegria senão a euforia, que é como os homens matam o seu tempo, muitas vezes, nas mesas dos bares, né? Vinícius de Moraes, em seu poema Sábado, ele dizia assim, porque hoje é sábado, e um trecho diz assim: nesse momento, todos os bares estão repletos de homens vazios, realmente. E quando esses bares, essas lembranças ficam na mente,
o espírito que procura a alegria, ele cai em depressão. E essas pessoas entram em profunda depressão quando não podem mais viver essas euforias. Contemplamos usurários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõem eternos depositários, arrojando-se em desvario as linhas abismais da loucura. Então, nesse caso aqui, a gente lembra daquela parábola de Jesus, do homem que amontoou muito em celeiro, grande produção. Ele foi colhendo e recolhendo nos celeiros, e quando os celeiros que ele tinha estavam repletos, ele falou com ele mesmo, olhando aquilo tudo, feliz de ter tanto, que ele dizia: agora regala-te, alma minha, porque tens ajuntado para toda a sua vida. Aí aparece a voz do anjo da morte ali dizer: e o que tens ajuntado? Hoje mesmo te pedirão a sua alma. E o que tens ajuntado? Para quem será? Porque justamente os que ficam com as nossas heranças não as valorizam, porque não foi parte de seu próprio trabalho. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à cordura, à mansidão e à humildade, para que aprendamos a possuir, em nome do Pai excelso, a quem pertencem toda a propriedade, todo poder e toda a glória da vida. O possuir aqui na Terra é só o possuir por pouco tempo, porque nosso estágio aqui é muito rápido, é muito pequenino. E aí aprendemos, depois que deixamos a Terra, que tudo que aqui existe é parte do poder e da glória de Deus. Daqui nada levaremos. Procuremos desse modo o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na terra sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. Ou seja, viver o clima de tolerância, de respeito, de oração para com os que nessa hora caminham conosco. À frente da crueldade, da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, a maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Olha aquelas imagens lindas de Emmanuel. Segurar a nossa violência, que toda violência é fruto da ignorância, da nossa insensatez, da nossa falta de juízo ainda. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Ou seja, retirar a nossa trave, começar por nós mesmos, pelas nossas próprias dificuldades, tentando enxergá-las, tentando mudar essa visão egocêntrica que nós temos de nós mesmos, esse espírito
que não é um espírito crítico como deveria ser, mas é um espírito de crítica. Eternamente nós estamos exercitando cada dia mais a hipocrisia, porque não nos vemos como pecadores. Achamos que a terra é nossa e que aqui vamos permanecer por muito e por muito tempo. Mas, em geral, para bem conviver e deixar a terra com tranquilidade, com serenidade e em paz, nós precisamos do exercício da tolerância, da paciência e, sobretudo, do respeito ao caminhar de um e de outro. Não vale trocar golpe por golpes. Ela me xingou, vou xingar. Ela falou mal de mim, vou falar dela também. O que a gente tem visto aí em Facebook é uma guerra de insultos, de exposição da vida privada das criaturas. Isso mostra como nós, humanos, estávamos despreparados para os avanços tecnológicos que ora nos beneficiam. Poder fazer da minha casa uma palestra, como fiz ainda agora para Santa Catarina, Florianópolis, isso é uma dádiva do alto para a humanidade. Como a gente via nos livros de André Luiz, preparando cenários para a projeção de uma palavra, de uma palestra de espíritos de colônias mais altas. Ou seja, hoje nós chegamos a essa tecnologia, mas não a valorizamos. Não conseguimos ainda valorizar essas benesses todas que nos chegaram antes que a pandemia nos atacasse, nos fizesse reféns dos nossos próprios lares, trancados, isolados, temos estado todos nós. Então, nessa hora, é hora de olharmos, é tempo de anotarmos as nossas dificuldades espirituais de transformação para conseguirmos, então, elevar uma prece sincera, verdadeira a Deus, pedindo que Ele nos ajude a tolerar, a perdoar as criaturas que nos ofendem. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, suportar para renovar. Aquele que realmente suportar esses momentos difíceis, mantendo o equilíbrio, a paz de espírito, a harmonia interior, esse daí está se renovando dia a dia. Sofrer para soerguer. Por que soerguer? Soerguermos-nos e soerguermos as criaturas em nossa volta, porque só o sofrimento nos dá a condição de avaliar outros sofrimentos idênticos ao nosso nas outras criaturas. Só conhecemos bem a dor que reconhecemos. Se não sofrermos, nós não teremos condições de soerguer outras criaturas. Apoiar para levantar e renunciar para prosseguir. Nós só temos mesmo aquilo que dividimos, que é a conta contrária à multiplicação.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse instante de paz e te pedimos que despeça-nos nessa paz, nessa alegria de estar contigo, hoje e sempre, que assim seja.